Eu fiz um outro vídeo de como fazer signo, só que me disseram que estava muito rápido. E eu fiz o bagulho muito rápido. Bom, aí eu tô fazendo esse outro vídeo. Eu tinha feito outro vídeo, mas não consegui dar upload, vou fazer esse mais rápido. Bom, eu tô aqui só pra mostrar como fazer uma signo, de novo. Aqui, ó, você vai no Google, clica em imagens, digita borda signo ou moldura signo. Os dois vão aparecer placas assim, com um branco dentro, que dá pra você colocar sua assinatura. Entendeu? Bom, vamos lá. Vou fazer minha sign com esta, que eu achei legal, e com algumas imagens. Essa imagem eu não usaria, eu acho, mas vamos lá, não quero perder tempo. É só você pegar, caso sua imagem esteja em fundo transparente, já ajuda. Só você apertar Ctrl A, Ctrl C, vai lá, Ctrl V. Seleção flutuante, você aperta para a nova camada, vai ficar uma camada. Caso ela não tenha um fundo transparente, você tem que selecionar o fundo, se for de uma cor só. Você tem que selecionar ele, aí você aperta Ctrl I, para Ctrl C, vai lá, para Ctrl V. Entendeu? Mas eu vou remover aqui porque eu já tenho. Com essa imagem eu não redimensionei, 701 por 600. Opa, acho que fiz algo errado. Bom, vou ver aqui. Setecentos e um por 600. Ah, não. Não entendo porque está dando errado. Ah, acho que já sei qual é o problema. Mais ou menos. Não pode selecionar tudo, eu acho. Ah, já entendi o porquê. Bom, vamos lá. Colar aí para a nova camada. Daqui já está. Muito simples. Primeiro eu vou trabalhar com o less. Muito fácil de fazer isso. Você coloca aqui. Seleciona a camada do less, que eu não sei se é essa daqui. Você coloca em mover a camada ativa. Porque se você deixar em seleciona uma camada ou guia, você apertar sem querer na de trás, ó, ela vai mover a de trás. Coloca em mover a camada ativa em cima da camada que você quer. E é só você ir colocando. Você vê qual que é o outro. Eu vou aumentar um pouquinho mais o size, que parece que ele tá pequeno. Ok. Então, vamos lá. Agora... Ladias. Ladias aqui pro canto. Deixa eu só uma coisa aqui. Cantinho aqui. Para ver a lista. Que não está aqui. É isso? É isso mesmo.
Ok, vamos lá. Agora você tem que remover o excesso das imagens. Como você faz? Você clica aqui nessa varinha, clica em borda, na borda, ou moldura, como preferir chamar. Clica aqui na imagem, no meio da borda, onde está em transparência. Você aperta Ctrl I, tudo bem, ou seja, ele vai deixar tudo que está dentro da borda. E aí, os que tiverem dentro da borda, entende? Você vai na camada deles, aperta Delete. Os outros você não mexe, que a ladinha vai ficar dentro da borda, então você dá Delete. Apesar que ficou, não sei. Bom, como eu já removi o excesso dos de dentro, vou colocar daqui por cima. Eu vou apagar aqui, eu já volto. Bom, voltei. Eu já apaguei aqui. Instalador lista. E agora o que vamos fazer? Vamos apagar a parte que está incomodando. Claro, não dá para vocês verem. Vou combinar a camada, as duas camadas, as duas imagens aqui de dentro. Para isso eu pego a primeira camada, eu coloco aqui, a segunda camada eu coloco aqui. Coloco em combinar abaixo, as duas vão ficar assim. Vou colocar ela abaixo das outras. Você pode ver que está aqui em cima, ó. E eu tenho que remover esse excesso, senão eu não vou dormir bem hoje. É o mesmo esquema, você pega a varinha, seleciona aqui no meio. Só que agora o que você vai fazer? Você vai selecionar somente a camada que está por fora e vai dar Delete. Você não inverte a seleção antes, como eu fiz dos outros. Ok. Eu acho que assim está bom. Não sei de onde é esse traço azul. Caso você queira criar um fundo para aqui, comendo ali, ó. Aqui você pega, seleciona aqui. O que você faz? Você pega e... não. Você cria uma nova camada. Transparência. Vou criar uma camada com fractal. Você vai em filtros, renderizar, explorador fractal. Você vai em fractais e seleciona o fractal que você gosta. Seleciona ramp, eu gostei. Cores, não sei mexer nisso ainda. O fractal vai ficar assim, ocupando a tela inteira. Você diminui a opacidade dele para poder ajustá-lo. Aí você pega e move ele na parte que você quer que apareça. Eu vou querer que as folhas deles apareçam aqui. Tá vendo? Ok, vamos lá. Agora, você pega e seleciona com a varinha aqui dentro, dá Ctrl I, para inverter, e vai na camada do fractal, da Delete. Vai ficar assim. Aí se você quiser, você pode pegar, colocar. Não, aqui não mexe. Você coloca em cores, colorizar. Colore. Caso não dê certo, fique assim muito feio, você coloca em cores, dessaturar. Você vai em cores, colorizar. Saturação no máximo, se você quiser, claro. E aí você vai mudando. Para você adicionar mais efeitos, eu acho que assim está bom. Você pode escrever seu nome em ficheiro, criar logotipos. Aí você escolhe um, eu vou escolher neon, eu gosto de neon. Cor do brilho vai ser preto, cor do fundo vai ser branco, que vai estar no meu apelido. Claro, não selecionei a fonte correta, mas se você quiser, você pode selecionar a fonte correta. Aqui ele vai criar vai criar 3 camadas. A background você clica com o botão direito e apagar. Depois você clica com o botão direito aqui,
coloque combinar camadas visíveis e fundir. Não mexe nada. Você aperta Ctrl A, Ctrl C e vai de volta lá. Ctrl V para a nova camada. É algo muito simples. Então você já tem aí a sua assinatura. Claro. Se você quiser, você pode dar umas mudadas. Tipo, você cria uma nova camada e pinta ela de preto. Se você quiser, né, claro. Você coloca ela lá embaixo de todas, para aparecer melhor. E aí você pode ir criando novas camadas de transparência. Você coloca importante, ela tem que estar acima da camada de preto. Aí filtros, renderizar, naturais, chamas de fogo. Você vai lá, edita, procura uma da hora que você gosta. Só tá meio esquisito isso, né? Bom, é só você ir personalizando. Tô selecionando aleatoriamente. Só você ir personalizando aí. Entendeu? Tudo bem, ele desenha. Aí você pega e move para os lugares que você quer. Você vai em cores, colorizar, colorear de um jeito daorinha. Não sei, você faz o que você quiser. Bom, é só isso daí. E até a próxima videoaula. Valeu.